Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje vamos ter aí muito assunto referente à partida de logo mais, jogo valendo vaga na final do Campeonato Carioca, que já tem adversário definido. Flamengo ontem à noite conseguiu a classificação empatando com o Fluminense, né? Então a gente vai trazer tudo para vocês aí sobre o jogo de logo mais, mudanças no time titular, mudança na formação tática do Vasco, né? O Vasco que só depende de uma vitória simples para garantir o acesso à final. Então a gente vai falar muito sobre o jogo e também vamos falar sobre a observação, porque a comissão técnica do Vasco, os scouts ali da 777 e o próprio Ramon Dias vão estar de olho em alguns jogadores do Nova Iguaçu que podem pintar no Vasco aí nessa janela de transferências agora do mês de abril. Então, primeira coisa, quero convidar você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, porque todo dia tem vídeo, tem informação, tem notícia para vocês diariamente, de manhã, de tarde e também no período da noite. E obviamente peço a colaboração da rapaziada fazendo aqueles 3Cs, o triplo C. Curte o nosso vídeo, comenta no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo. Então deixa o joinha, deixa lá nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de logo mais. E quem puder, como falei, divulgar, compartilhar o link do nosso vídeo nos grupos de Zap, Facebook, onde você puder, vocês vão dar uma moral gigante aqui para o nosso trabalho. Combinado? Fechado? Posso contar com a ajuda de vocês? Então, bora começar o vídeo falando aí do jogo, né, especificamente, porque o Vasco já tem aí um adversário definido, né? O Flamengo ontem acabou conseguindo a classificação, né, para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo havia vencido a primeira partida por 2-0 contra o Fluminense no sábado passado e ontem tinha a vantagem ali de poder até perder por 2-0, né? Porque o Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, então veio com essa vantagem e carrega agora a vantagem também para a final do Campeonato Estadual, né? O Flamengo vai poder jogar por 2 resultados iguais. Ontem o jogo acabou terminando empatado entre 0-0, garantindo a vaga, né, do Flamengo aí na final. E hoje vamos ter aí a definição de quem será o grande adversário aí do Flamengo nessa final, né? Ou vai ser o Nova Iguaçu, que joga pelo empate na partida de logo mais, ou o nosso Vascão, né? O Vasco só depende dele, precisa apenas de uma vitória simples, um resultado de 1-0 já garante a vaga do Vasco aí para enfrentar o Flamengo nos próximos finais de semana, né? O Vasco aí que vai ter 2 jogos pela frente se conseguir essa passagem para a final. O Ramon teve toda a semana para preparar a equipe e também aí para poder estudar o adversário, né? O Nova Iguaçu, que entrou em campo na última quarta-feira pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo Internacional por 2-0, né? Lembrando que o Nova Iguaçu poupou 3 jogadores, né, os 3 atacantes ali desse último jogo contra o Inter, e vem agora, né, querendo buscar essa vaga na final. O time do Nova Iguaçu que surpreendeu muito no Campeonato Estadual, positivamente falando, tem o artilheiro da competição, que é o Carlinhos, tem um time muito bem montado, muito bem trabalhado, que gosta de jogar futebol, né, não é aquele time que fica jogando retrancado, só sai ali no contra-ataque, nos erros dos adversários, não, muito pelo contrário. O Nova Iguaçu, ele envolve os adversários, consegue fazer boas partidas, mas, como a gente sempre vem falando, né? Independente se é um bom time, independente se tem ali um bom elenco, é obrigação do Vasco hoje vencer essa partida, é obrigação do Vasco conseguir esse resultado. Lembrando que até agora o Vasco teve 2 jogos contra o Nova Iguaçu, um empate, que foi semana passada, e uma derrota na fase de grupos. Então é obrigação do Vasco conseguir hoje aí esse resultado positivo e essa passagem para a final. O Ramon, durante essa semana de treinamento, ele pôde ali recuperar fisicamente os jogadores que estavam um pouco ali abaixo, né, devido ali à sequência de jogos que o Vasco teve no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil. Também teve tempo para trabalhar um pouco nessa aqui, ó, na parte mental dos atletas, que ficou, obviamente, um pouco abalado, né, depois daquela quase eliminação da Copa do Brasil contra o Água Santa, e semana passada, né, no jogo ali contra o Nova Iguaçu, que o Vasco voltou a não fazer uma boa atuação. E aí, no decorrer da semana, o Ramon foi estudando, foi trabalhando e provavelmente teremos alterações, teremos mudanças ali. Primeiro, na formação tática, né, o Vasco vem jogando constantemente num esquema de 3 zagueiros, né, aquele famoso 3-5-2, mas devido ali, né, o esvaziamento do meio de campo, né, o fato do Vasco não ter conseguido dominar o setor de meio de campo nos últimos jogos, parece que o Ramon, ele entendeu que precisava povoar aquele setor, precisava colocar mais atletas ali no setor no meio de campo, e com isso ele deve mudar hoje o esquema
esquema tático. Ele deve jogar no 4-4-2 e provavelmente um dos atacantes deve ser o Adson, que também é um jogador que recompõe muito, né? Então o Vasco podendo jogar até no 4-5-1 quando estiver se defendendo e no 4-4-2 quando estiver atacando. E aí também teremos mudanças no time titular. O Ramon tem aí a possibilidade de mudar a lateral direita, entrando com o Rojas na vaga do PH, né, do Paulo Henrique. No meio de campo, a gente deve ter a entrada do Gary Medel, jogando como primeiro volante na vaga do Zé Gabriel. Juan Esforza, ganhando ali a vaga também ali no meio de campo, né, com um esquema de 4 jogadores. E no ataque, como eu falei, mais uma alteração. A gente deve ter a saída do Cleiton Silva para a entrada do Adson. Então, o provável time, a provável formação do Vasco hoje deve ser: no gol, Léo Jardim. Nas laterais, Lucas Piton pela esquerda e Rojas ou PH pela direita. Dupla de zaga, João Vitor e Léo. Meio de campo, um Gary Medel, Juan Esforza, Galdames e Dimitri Payet. E lá na frente, Adson ou Cleiton Silva e o nosso pirata Pablo Verrete. Se você me perguntar, Mário, tá confiante, tá acreditando? Cara, eu tô acreditando muito. Primeiro, porque o próprio Ramon teve tempo para trabalhar, o próprio Ramon já deu entrevista cravando que o Vasco vai para a final, então ele deve ter tido uma conversa muito franca, muito honesta com os jogadores, né, cobrando os atletas por uma melhora ali no desempenho. Então eu estou muito confiante que hoje não só o Ramon, mas principalmente o time, o elenco, os jogadores vão querer dar essa resposta ao torcedor vascaíno, né, que vai voltar a jogar um bom futebol e vai conseguir esse resultado positivo. Lembrando que lá na BetWin você ganha aí um bônus de R$100 se você não está cadastrado ainda e quer fazer uma fezinha na vitória do Vasco. Eu já fiz a minha fezinha, botei lá R$500. Se o Vasco vencer por 2 ou mais gols, esses meus R$500 vão ser transformados em quase R$3.000. Então quem quiser tirar proveito da parceria da BetWinner e se cadastrar, ganhar um bônus de R$100 automaticamente de graça, corre lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo, clica no link da BetWinner e não esquece, tem que usar o código promocional MARIO2024 na hora que você se cadastrar e for fazer o seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10. Então corre lá para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora falar aí um pouco sobre a observação, né? Porque hoje, durante a partida, né? Durante aí o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, a comissão técnica do Vasco, né? A pedidos do Ramon Dias, vai estar aí observando 4 atletas, 4 jogadores da equipe do Nova Iguaçu. São eles: o atacante Carlinhos, que hoje aí é o grande destaque do campeonato estadual com artilharia. Além do Carlinhos, outros 3 jogadores serão observados: o meia Iago, Xandinho e também o meia Bill. Então a gente vai ficar de olho, obviamente vamos estar aí torcendo para eles não jogarem bem, mas obviamente aí são jogadores que vão ser aí estudados, né, como possibilidade de estarem chegando no Vasco agora no mês de abril, como apostas, né, jogadores para compor elenco. Tradicionalmente, na história do nosso clube, o Vasco sempre pensou jogadores do Campeonato Carioca, né? O Vasco sempre teve aí esse bom relacionamento com times menores e aí jogadores que se destacam podendo vestir a camisa do Vasco, né, serem aí testados durante o Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar de olho nesses 4 jogadores, vamos ficar aí de olho nesses 4 atletas, como eu falei, quem sabe alguns deles podendo se transferir para o Vasco aí como opções, né, como jogadores ali que chegariam para compor elenco para a temporada. Beleza, rapaziada? Então é isso, encontro marcado hoje assim que o jogo terminar. A gente vai estar ao vivo com vocês aqui, né, fazendo a nossa resenha pós-jogo, se Deus quiser, comemorando uma grande vitória do Vasco aí contra o Nova Iguaçu. Então não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!